já vem mexendo, já tem um tempo desde que a Carol estava na Suzano, lá, e a gente vem trabalhando na parte experimental, agora está finalizando a parte escrita. Apesar que entregamos o documento agora mais recentemente, né? E por isso eu agradeço mais ainda que vocês pegaram o documento agora essa semana ainda e se desdobraram aí para conseguir ler. Então, muito obrigado. Carol, fica à vontade para demorar o tempo que você achar necessário e boa sorte. Oi pessoal, bom dia. Agradeço a presença da minha banca, do professor educador, do meu irmão e do colega do laboratório. Me chamo Ana Carolina, sou estudante de Engenharia Florestal e hoje estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão do curso, que foi orientado, como o Bruno falou, por ele. O título do meu trabalho é Eficiência do modelo criado no software Cellpose para a automatização da análise de vasos em clones de eucaliptos grandes e eucaliptos xerófilo. Aí aqui eu fiz um sumário para a minha apresentação, então eu vou começar com a introdução, aí temos objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, discussão de resultados, conclusão e referências bibliográficas. Bom, o gênero eucaliptus é um gênero extremamente plantado no Brasil devido às suas qualidades. Qualidades essas que são rápido crescimento, alta produtividade e boa qualidade da madeira. Quando a gente fala do clone de eucaliptos grandes e eucaliptos xerófilo, essas qualidades elas se mantêm. Então eles também têm rápido crescimento, alta produtividade, boa resistência para pragas e doenças. Agora falando sobre a anatomia da madeira, a gente pode classificar o xilema como um sistema de condução das angiospermas que se estende das raízes às folhas, que leva água e nutrientes. Além disso, ele também é um objeto de estudo, pois suas características são alteradas pelo clima, pela disponibilidade de água. Dentro desse contexto, ferramentas de automação da análise de imagens são essenciais, pois elas diminuem o trabalho humano, nos permitem fazer uma análise de um grande conjunto de imagens de forma rápida e eficaz. E dentro desse contexto, nós temos o Cellpose, que é o software mais conhecido para esse tipo de análise. Aí aqui nós temos os objetivos, então objetivos gerais temos a criação do modelo de automatização do software Cellpose para a segmentação de vasos de clone de eucaliptos grandes e eucaliptos xerófilo. Temos como objetivos específicos realizar a análise para verificar a concordância entre a segmentação automatizada e manual na análise dos vasos da madeira e, como segundo objetivo específico, treinar o modelo do software Cellpose para a medição de vasos nos clones de eucaliptos grandes e eucaliptos xerófilo. Aí, vindo para a revisão bibliográfica, temos como primeiro título o impacto dos estudos sobre a anatomia da madeira na produtividade e qualidade das florestas plantadas. Um estudo publicado por Rodrigues Ramírez em 2022 investigou a plasticidade da célula de xilema em 3 espécies de cedro plantadas em 3 locais diferentes. E o que ele descobriu? Que houve aclimatação por parte dessas espécies de cedro, porque em ambientes com menor disponibilidade de água e mais secos, os anéis eles eram mais finos e os vasos do xilema eles eram menores. Em contrapartida, em locais que tinham maior disponibilidade de água, os anéis eles eram mais largos e os vasos do xilema eles eram maiores. Isso mostra que a planta teve uma proteção hidráulica contra a cavitação. Aí, vindo para o segundo tópico, que é a importância dos vasos, como eu falei, o xilema ele é um sistema condutor das angiospermas que é crucial para a sua sobrevivência. Então, um estudo publicado por Gauden em 2022 investigou o reabastecimento de espécies de eucalipto saligina. E o que seria esse reabastecimento? É a capacidade da árvore em reabastecer células que foram antes embolizadas. Isso tudo no período de 6 a 12 horas. E o que ele descobriu? Que teve recuperação hidráulica por parte do eucalipto, porém não foi por causa do reabastecimento, mas sim pela criação de novas células xilemáticas. E por fim, como último título, último tópico da referência bibliográfica, temos a segmentação automatizada na eficiência da análise de imagens. Um estudo publicado por Stringer em 2021, ele comparou o Cellpose com outros programas que têm a mesma finalidade. E mesmo para imagens mais complexas, o Cellpose ele se sobressaiu. E o que esses 3 estudos têm a ver com o meu trabalho? Como eu falei, o xilema é essencial para as
e ele é altamente influenciado pelo ambiente e pela disponibilidade de água. Então, ferramentas que nos possibilitam analisar essas imagens de forma rápida e eficaz são essenciais para os estudos científicos. Aí, vindo aqui para a metodologia, como eu falei, foi utilizado clones de eucaliptos grandes e eucaliptos urofila com 6 anos de idade. Foi feita a seleção e derrubada de 5 árvores por região após a medição do DAP, que foi a 1,30 m de altura. Foi retirada discos de 2,5 centímetros na secção que corresponde ao DAP. A amostragem foi realizada no alburno e os corpos de prova tiveram as seguintes dimensões: 2 centímetros tangenciais, 2 radiais e 3 longitudinais. Agora, o preparo das lâminas histológicas. Esses corpos de prova, eles sofreram ebulição por aproximadamente 6 horas. Depois, eles foram levados para o micrótomo de deslize, onde eles foram cortados numa espessura de 20 micrômetros. Depois, esse material foi colocado numa placa de pedra contendo cloreto de sódio a 60%, aquecido a 70%. Depois houve a lavagem desse material com água até que saísse o cheiro do clorito. Depois teve a coloração com safralina e novamente a lavagem com álcool, 80% e 20% algumas vezes. E por fim, com o auxílio de um microscópio, foi retiradas 25 fotomicrografias por lâmina, totalizando 350 fotomicrografias. Aí vamos agora para a delimitação da fotomicrografia na lâmina histológica. Então, foi selecionadas 5 fotomicrografias por lâmina, totalizando 75 no total, e fizemos uma delimitação do quadrante de 1 milímetro por 1 milímetro. Isso foi realizado no software Cellpose. A imagem está um pouquinho cortada, mas eu queria trazer como que fica isso no Cellpose. Esse é o programa, Cellpose não, perdão, no Imagem J. Esse é o programa, a gente adiciona a imagem, faz os quadrantes e sempre recorta naquele quadrado ali que eu estou mostrando em vermelhinho para vocês. Aí agora vamos para a segmentação manual. A segmentação manual, ela foi utilizada para fazer a área dos vasos e a porcentagem da madeira ocupada por vasos. E como é que a gente fez essa segmentação manual? A gente pegou as fotomicrografias delimitadas, os quadrantes, e colocamos no programa chamado CorelDRAW. No CorelDRAW, a gente fez a pintura dos elementos anatômicos. Então, como vocês podem ver ali, os vasos eles estão pintados em azulzinho. Depois que a gente fez essa coloração, a gente colocou essa foto no GIMP, que é um outro programa, e o GIMP ele fez a contagem de pixels, que nesse caso é a contagem de pixels azuis. Aí agora vamos para a frequência e diâmetro manual dos vasos. Com a imagem J também fizemos a frequência. A frequência ela foi dividida em duas. A frequência 100%, que foi a contabilização dos vasos inteiros, e a frequência 50%. Porque, como eu falei, foi retirado um quadrante da foto. Então, alguns vasos, eles foram cortados. Então, os vasos que estavam mais de 50% dentro do quadrante, eles foram contabilizados. Além disso, também foi feito no Imagem J a medição do diâmetro e foi o eixo tangencial, foi o cálculo da área dos vasos considerado o eixo tangencial mais largo. E foi feito conforme a norma IAWA. Aí eu falei sobre a segmentação manual, aí agora eu vou falar sobre a segmentação automatizada. Então, para a criação do modelo do Cellpose para análise de vasos, a gente baixou o Cellpose e configurou ele pelo Anaconda PowerShell Prompt, foi feito através de um código, a instalação. E a gente utilizou a metodologia Human in the Loop. E o que seria essa metodologia? A gente colocar poucas imagens no Cellpose e ele nos retornar essas imagens segmentadas, nós consertamos e adicionamos mais. Então, vou explicar como é que foi mais ou menos. Adicionamos
pegamos uma foto no Cellpose, ele segmentou, mas ele segmenta as primeiras vezes com muitos erros. Então, células que não são células segmentadas, células que deveriam ser segmentadas não estão sendo segmentadas. Então, o que a gente faz? A gente passa o pente fino. Então, corrigimos, segmentamos e adicionamos outra foto para ele segmentar. Então, depois que ele recebe esse treinamento, ele segmenta as próximas fotos com mais qualidade. Então, nós fizemos esse processo por mais ou menos umas 5, 6 fotos antes de nós criarmos um modelo e continuar treinando ele. Como eu falei, tinha sido tirada 25 fotomicrografias por lâmina, totalizando 350. Dessas 350, 75 foram utilizadas para segmentação manual e segmentação automatizada e sobrou dessa conta 275. Esse foi o número de imagens que a gente utilizou no Cellpose para treiná-lo. Por que a gente não utilizou todas as 350 imagens? Porque a gente pensou que o Cellpose poderia, entre aspas, roubar, porque ele observou já as imagens e quando a gente fosse coletar os dados, ele já poderia lembrar que aquela imagem já foi treinada e nos dar falsos positivos. Então a gente escolheu separar as 75 fotos. Então, dessas 275 que foram utilizadas para o treinamento, cada uma possuía 70 ROI por micrografia. O que seria ROI? Seria as regiões de interesse. Então, seria literalmente os vasos. Então, cada imagem tinha, em média, 70 vasos. E, multiplicando 70 por 275, temos 19.250 regiões de interesse, que foi a quantidade de ROI que meu trabalho foi treinado. Perdão, gente. Aqui eu trouxe uma foto de como fica, esse é o Cellpose, e de como fica a imagem segmentada dentro do Cellpose. Aqui eu trouxe outra imagem. Uma imagem diferente da outra com um treinamento de 52 imagens. Então essa aqui foi a primeira imagem que a gente adicionou. Não sei se vai dar para vocês verem, mas tem umas células que não foram segmentadas, essas setinhas de vermelho. E depois de um treinamento com 52 imagens, as células já começaram a ser segmentadas, demonstrando a evolução do treinamento do programa, do modelo. Aí, para a automatização da frequência, área e diâmetro, a gente utilizou um aplicativo chamado Cellpose App, que ele fez a contabilização tanto da frequência 100% quanto da frequência 50%, a área, a porcentagem de madeira ocupada por vasos e o diâmetro. Alguns resultados, eles foram nos dados em pixels, então utilizamos o fator de conversão para alterar eles para micrômetros. Aí, como é que ele fez alguns cálculos? O diâmetro, ele fez fez uma caixa ao redor do vaso chamado Birding Box. E ele fez a somatória, a medição do eixo X, para pegar o eixo tangencial mais largo. Já a fórmula da madeira ocupada por vasos, ele utilizou a área total da madeira sobre a área da foto vezes 100. Aí aqui temos a análise estatística. Inicialmente foi verificada a distribuição dos dados. E quando os dados eles não apresentaram distribuição normal, fizemos a análise estatística não paramétrica, que foi o teste de Kruskal-Wallis. Aí vindo agora para resultados em discussão. Vou começar pela frequência. A frequência, ela apresentou distribuição normal. E quando submetido pelo teste ANOVA, ambos os métodos, o manual e o Cellpose, foram estatisticamente iguais. Aí aqui eu trouxe uma tabela com os valores médios da frequência 100%, frequência 50%, para o manual, para a metodologia manual e metodologia do Cellpose. Agora, destrinchando um pouco mais a frequência através do gráfico violino, esse
vocês podem ver, as duas estão no mesmo tamanho, então a distribuição dos dados também está parecida. Então, nos mostra, conforme também foi feito na análise de estatísticas, que eles são muito parecidos ambos os métodos. Já para a frequência 50%, que é o outro gráfico, o do Cellpose, ele teve a mediana por volta de 11, e o manual teve por volta de 12, então teve uma leve diferença, porém a diferença mais gritante é no formato dos gráficos, como vocês podem ver. E o que a gente imaginou que o porquê disso acontecer? Pela subjetividade do avaliador. Porque o avaliador, ele teria que decidir se aquele vaso ele estava dentro do quadrante ou não. Então, é uma análise que tem muita subjetividade, então pode ocorrer erros. Então, por isso que a gente acha que a distribuição dos dados do Cellpose e do manual para a frequência 50% deram tão diferentes. Aí agora vindo para a porcentagem da madeira ocupada por vasos, área dos vasos e diâmetro dos vasos. Esses não apresentaram distribuição normal, porém a porcentagem da madeira ocupada por vasos e a área dos vasos foram estatisticamente iguais. Já o diâmetro do vaso, ele não foi estatisticamente igual. Ambos as três características foram submetidas ao teste de Cruz-Cauares, como eu já havia falado antes. Aí aqui eu trouxe a mediana de cada uma das características para os dois métodos. Não foi os valores médios, porque o teste de Cruz-Cauares só aceita a mediana. Agora, destrinchando a porcentagem da madeira ocupada por vasos, como vocês podem ver, também são gráficos muito parecidos. A mediana, que é a bolinha branquinha que eu já falei, está em torno de 11% a 12% nos dois gráficos. E, como vocês podem ver, o Cellpose está levemente mais largo numa porção inferior ao método manual. E o que isso pode significar? Que o Cellpose estava com uma sensibilidade em captar vasos menores. Agora, vindo para a área dos vasos, esse gráfico também ficaram muito parecidos, a distribuição dos dados. A mediana ficou em torno de 11 mil, porém, no manual, eu não sei se vai dar para ver que ficou meio uma imagem, mas os bigodes do Blogspot, que é a linha trechinha, ela ficou maior do que a do Cellpose. E isso indica que o manual teve uma maior variabilidade de dados. Aqui, chegando no diâmetro, que foram os resultados mais distintos, como vocês podem ver, os dois gráficos ficaram completamente diferentes. Então, a distribuição dos dados, que é o formato, está completamente diferente. A mediana também está diferente, com o Cellpose em torno de 110 e o manual em torno de 100. Os bigodes do Blogspot, como eu falei, a linha trechinha está bem maior no Cellpose, o que indica uma alta variabilidade de dados. E por que a gente acha que isso aconteceu? Como eu falei, eu quis trazer um exemplo bem real aqui. Como eu falei, o aplicativo para o cálculo do diâmetro, ele desenhou uma caixa ao redor do vaso chamado de boarding box. Só que nem todos os vasos eles estavam orientados a 90 graus. Então eu trouxe um exemplo de um vaso que está orientado a 90 graus, para vocês verem como a caixa fica certinha e ele consegue fazer a medição correta. E eu trouxe do lado um vaso que ele não está orientado em 90 graus, está um pouco inclinado. E isso faz com que o aplicativo superestime os valores. Então, por isso que a gente acha que tanto o teste estatístico quanto os gráficos deram resultados tão diferentes. Aí aqui
continuando os resultados de discussão, um estudo publicado por Skinner em 2022 comparou um modelo do Cellpose 2.0 com outros pré-existentes, que foi o TissueNet e o LiveCell. Esses modelos eles foram treinados por aproximadamente 80 mil a 200 mil ROI. E o modelo do Cellpose conseguiu superá-lo ao ser treinado por 500 a 1000 regiões de interesse. E quando a gente fala da metodologia Human in the Loop, que foi a que foi utilizada no meu trabalho, esse número cai ainda mais, cai para 100 a 200 ROI. Então, só trazendo uma recapitulação, o meu presente trabalho ele foi treinado com 275 fotomicrografias, contendo 70 ROI por imagem, totalizando 19.250 regiões de interesse. Aí aqui vamos para a conclusão. De maneira geral, o modelo do Cellpose teve um ótimo desempenho ao ser comparado com a medição manual. As contagens de frequência foram os que tiveram os melhores resultados, com distribuição normal, e além disso, boa densidade dos gráficos em olhinho e ausências significativas do teste ANOVA. Porém, os diâmetros apresentaram os resultados mais insatisfatórios, com diferenças estatísticas e alta variabilidade devido ao método utilizado no Cellpose. E essas foram as referências que eu utilizei. Obrigada. Carol, parabéns. Nossa, gente. Não quero esse negócio.